Tem um tipo de fotografia que eu comecei a publicar recentemente lá no meu Instagram que é relativamente pouco explorado, só que por outro lado ela é muito divertido de se fazer tanto na parte da composição quanto na parte do tratamento da imagem. Então nesse vídeo aqui eu quero te mostrar como que eu faço essas fotos e como que eu faço o pós-processamento delas, depois da vinheta. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Renato e nesse vídeo aqui de hoje eu quero compartilhar contigo um tipo de fotografia que eu tô achando bem divertido de se fazer, que é fotografar detalhes dentro de uma cidade. E para isso tem alguns truques aqui que eu quero compartilhar contigo hoje e para começar te mostrando aqui qual que é o mindset que eu uso, qual que é o pensamento que eu uso para fazer esse tipo de fotos. Eu vou começar fotografando alguma coisa que geralmente eu evito fotografar e vou te explicar o porquê que eu evito fotografar esse tipo de composição. Depois eu vou tentar achar aqui alguma outra composição que me agrade mais para te mostrar o porquê que eu acho que é tão legal e às vezes dá alguns resultados que até dá vontade de colocar na parede de casa. Então já deixa o like aí para dar aquela moral aqui para esse vídeo, confere aqui a tua inscrição no canal e bora lá fazer umas fotos. Então, achei um bom exemplo aqui de um detalhe que eu tento evitar nesse tipo de fotografia, que é quando o meu detalhe principal da minha foto ele está muito próximo do meu fundo, que é o que está acontecendo aqui com esse hidrante. Como ele está muito próximo do meu fundo, a foto não fica tão interessante. Olha a diferença entre esse hidrante aqui e aquele que eu fotografei lá no início do vídeo. Então, agora que eu te falei o que eu evito nesse tipo de composição, deixa eu te explicar o que eu busco e como que eu busco esse tipo de composição. Eu pego a minha maior lente, com a maior distância focal, por exemplo, 85mm, que é a que eu tenho aqui, com a maior abertura possível, ou a menor profundidade de campo possível, que aqui no meu caso é f1.4. E essa combinação vai fazer com que eu tenha o meu fundo da foto muito mais desfocado, já que eu estou querendo mostrar o detalhe. E o fato de eu não ter um fundo tão próximo da minha foto faz com que eu tenha o fundo mais desfocado ainda, o que ajuda e favorece esse tipo de fotografia. Então eu vou procurar aqui alguma outra composição onde eu ache essa situação, porque não é tão fácil de achar também, e já volto aqui para te mostrar como que eu montei essas fotos. Então, achei essa motinha aqui, eu acho que ela pode dar um assunto bem legal aqui na questão de detalhes, e olha só o que eu tô querendo dizer, que para esse tipo de foto aqui é legal tu ter uma profundidade de campo um pouco maior. Profundidade de campo, eu digo a profundidade do teu assunto em relação ao teu background e não aqui na lente. Eu digo profundidade física mesmo. Então olha só que legal aqui, por exemplo, quando eu faço o foco aqui nesse detalhe que eu tô querendo colocar aqui, que é um 1954, que está escrito ali, ó. Pegar o foco ali nesse 1954 e vou fazer essa foto. Tu vai ver que o fundo fica muito mais desfocado e fica muito mais cremosinho. Abri o Lightroom aqui e separei algumas fotos que eu fiz hoje e também separei uma outra foto que eu fiz alguns dias atrás, porque eu esqueci de te mencionar um ponto muito importante que eu procuro nesse tipo de composição, que é o quê? Eu sempre procuro adicionar algum ponto de luz ou algum ponto de brilho muito forte no background dessas fotos, no background do meu assunto principal. E isso, combinado com o desfoque de fundo, gera essas bolinhas aqui que dá um aspecto bem legal no resultado final das tuas fotos. Só que para esse vídeo aqui de hoje eu pensei em tratar essa foto aqui desse hidrante, porque as outras duas não estão muito legais das fotos que eu fiz hoje, Essa aqui ela até que tá legal, só que não tem muitas cores. Essa aqui é só um exemplo aqui para te demonstrar o fundo da foto. Então essa aqui eu acho que vai ser a melhor opção para a gente fazer o tratamento dela aqui hoje. Então eu vou vir aqui na guia de desenvolvimento e a primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar esse conta-gotas para corrigir o balanço de branco aqui da minha foto. Isso eu vou ter um balanço de branco um pouco mais equilibrado. Outra coisa que eu vou fazer agora é remover as aberrações cromáticas e habilitar o perfil de correção da lente. E aqui na guia de transformação eu vou ver qual que fica mais interessante para mim. Eu acho aqui que o level ficou mais interessante. Vou vir aqui na calibração agora, vou aumentar um
pouco a saturação do azul e baixar um pouquinho aqui o azul primário, eu acho que está legal. E agora aqui no painel básico eu vou começar esse tratamento propriamente dito. Vou aumentar aqui, vou reduzir um pouquinho aqui os highlights, né, para recuperar aqui essas informações onde tem muita luz aqui, porque senão eu começo a perder informação ali e não fica muito legal. Então eu vou deixar mais ou menos aqui, tá bom? Nesse tipo de foto eu gosto de baixar um pouco as sombras para deixar um pouco mais fechada essas sombras, eu acho que fica mais interessante. E agora com o Option clicado, né, ou no Windows Alt, eu vou baixar um pouco os pretos até eu começar a perder informação. E os brancos a mesma coisa, ó. Aqui assim tá legal, ó. Antes e depois, antes e depois. Outra coisa que eu tô fazendo recentemente, que eu tô achando que tá ficando bem legal nas minhas fotos, é reduzir um pouco do contraste aqui, mais ou menos uns 25, 30 pontos. Aumentar a claridade um pouquinho mais, a textura e o dehaze. E isso tá dando um clima bem legal aqui nas minhas fotos que eu tô achando ultimamente, eu tô achando que tá ficando bem legal. Vou reduzir aqui um pouquinho da vibração dessa foto, porque eu quero corrigir isso agora no painel de HSL cor por cor e tentar dar uma enfatizada aqui no meu assunto principal, porque já que a gente está fazendo foto de detalhe, o que a gente quer mostrar nessa foto é o detalhe. Então eu quero tentar fazer com que esse hidrante ele meio que seja um pouco mais destacado do que o resto da foto. Então eu vou vir agora aqui nesse painel de HSL, na parte de Hue e Saturation aqui, né, que é a matiz da cor, e vou tentar dar uma equilibrada aqui nessa foto, colocando aqui o hidrante um pouquinho mais vermelho, deixando esse laranja um pouquinho mais avermelhado e o vermelho também um pouquinho mais fechado. O verde eu posso tentar deixar ele um pouquinho mais para cá, para tentar deixar esse verde um pouquinho mais forte, e depois eu vou reduzir a saturação e com isso eu vou conseguir dar uma ênfase um pouco maior no vermelho, já que o vermelho ele é a cor oposta ao verde. Aqui na guia de saturação, o azul, magenta, purple e o aqua não tem muita interferência nessa foto, então eu vou reduzir eles aqui só para caso eles estejam aparecendo, eu reduzo um pouco essa cor na minha foto. Vou reduzir um pouco aqui a saturação do verde e do amarelo, e isso vai fazer com que o meu hidrante aqui, o assunto principal da minha foto, ele se destaque muito mais. E para ajudar ele a se destacar um pouquinho mais ainda, eu vou aumentar um pouquinho a saturação aqui do laranja e do vermelho, e isso vai fazer com que ele fique muito mais separado aqui na minha foto. Agora vamos aqui na parte de máscaras, porque é bem importante máscaras nesse tipo de tratamento. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu fiz, se eu não me engano, semana passada ou na semana anterior, onde eu falo como tu usa máscaras de formas criativas. Vou deixar linkado aqui no card caso tu queira assistir. Mas para esse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um gradiente linear, vou colocar ele aqui embaixo mais ou menos assim, para escurecer um pouquinho essa parte de baixo. Aqui assim eu acho que tá legal. Vou criar um outro gradiente linear mais ou menos aqui assim, bem suave também. Eu gosto de criar ele bem grande e puxar ele mais para trás assim, para deixar ele bem suave e fechar um pouquinho mais essa parte aqui de cima também. E vou criar um outro gradiente radial aqui nessa parte aqui desse highlight da janela ali atrás, para dar uma enfatizada ali naquela parte, porque eu acho que pode ficar bem legal. Vou pegar esse cara aqui, vou botar um pouquinho mais para fora para não ficar tão forte. E vou ajustar aqui a posição do gradiente radial mais ou menos aqui, eu acho que tá legal. Vou aumentar um pouco os pretos, mais ou menos em uns 25, 30 pontos também. Vou vir aqui, diminuir um pouco do dehaze e diminuir um pouco da claridade também. Meu computador está um pouco lento, então eu não sei se tu vai conseguir ver no tempo real essas mudanças acontecendo. Mas eu não tenho como melhorar meu computador agora, então vai ter que ser assim mesmo. Eu vou pegar aqui agora nessa parte e vou adicionar um tom mais amarelado nesse gradiente radial, para ficar um pouco mais coerente com a luz que eu estava lá na hora, que era quase pôr do sol, ainda não era pôr do sol, mas eu já tinha essa luz com tons mais quentes, então eu acho que eu adicionando esse amarelo aqui, ele dá um tom bem legal aqui na foto. Outra coisa que eu vou fazer agora aqui é selecionar o background da minha foto, né? Ele vai selecionar tudo que não é o meu assunto principal, e eu vou pegar aqui, vou reduzir um pouquinho a exposição desse cara, só para dar uma ênfase um pouco maior aqui no meu assunto principal. E já que eu estou falando do assunto principal, eu vou selecionar o meu assunto principal agora, vou aumentar um pouquinho a exposição dele, mais ou menos uns 10 pontos. Não pode ser muito aqui no assunto principal, porque tu pode meio que estragar a tua foto, pode ficar meio perceptível demais e pode ficar meio estranho. Então eu vou aumentar só 10 pontos aqui
e vou aumentar um pouco da claridade também. Mais ou menos aqui eu acho que tá legal. E para finalizar essa foto aqui, o que eu vou fazer? Vou criar um gradiente radial do tamanho do meu assunto principal. Aqui tá legal, quando meu computador permitir, né? Vou deixar um pouquinho menos difuso aqui, mais ou menos assim. Aqui tá legal. Vou inverter essa máscara aqui para criar um efeito de vinheta no meu assunto principal. E isso eu acho que é bem interessante. Então eu vou pegar aqui agora e vou reduzir um pouquinho essa exposição, mais ou menos aqui em 40, 50 pontos, só para causar esse efeito de vinheta. Outra coisa que eu posso fazer aqui, porque eu gostei desse ponto de luz um pouco mais forte, eu posso subtrair da minha vinheta essa parte aqui, ó, com um gradiente radial também. Então eu vou fazer uma subtração de um gradiente radial aqui dessa parte de cima, ó. Mais ou menos aqui tá legal. Vamos ver um antes e um depois de tudo até agora, ó. Antes e depois, antes e depois. Eu acho que dá para dar uma saturada um pouquinho maior aqui, deixar um pouquinho mais vibrante essa foto, porque eu acho que pode ficar interessante, e aumentar um pouquinho da exposição aqui, eu acho que tá legal também. Agora, se tu quisesse fazer o efeito mate nessa foto, tu poderia vir aqui e subir um pouco os pretos, que eu sei que tem bastante gente que gosta de efeito mate. Eu não gosto muito, mas se tu quisesse fazer um efeito mate aqui, seria quando eu faria esse efeito. Eu não gosto muito, eu acho que fica um pouco flat demais, então eu vou deixar no 0 aqui, deixar o preto no preto absoluto, que eu acho que fica mais interessante. Vamos ver um antes e um depois de todo esse tratamento agora, ó. Antes e depois, antes e depois. Então, me diz aí nos comentários o que tu achou desse tratamento e o que tu achou desse tipo de fotografia, porque é muito divertido de se fazer. Tu caminha pela cidade de uma forma que tu tá procurando por detalhes, e isso faz com que tu veja a cidade de uma forma completamente diferente. Coloca aí nos comentários a tua opinião, não esquece de deixar aquele like aqui para dar aquela moral para esse vídeo, conferir a tua inscrição aqui no canal. Muito obrigado por assistir esse vídeo aqui até o final e até semana que vem.